Olá, olá, David, PGM Debate, obrigada por estar aqui. David Chu, meu nome é Sinara, eu tenho a honra de apresentar David Chu, viajante com passagem por mais de 10 países e diversos destinos indutores do turismo brasileiro. Possui formação em administração de empresas, com especialização em inovação e estratégia, cursando mestrado em indústria criativa, mestrado em indústria criativa e na Fevale, na Universidade Fevale, atuação na gestão pública municipal e regional de desafios de destinos turísticos, câmaras setoriais e conselhos em áreas relacionadas como observatórios de mercado, cultura e criatividade, patrimônio histórico e temáticas do desenvolvimento urbano. Muito obrigada, David, por aceitar esse convite para falar de política pública de turismo e plano de trabalho. Tu que conseguiste fazer um trabalho tão importante, construir uma política pública completa, né? Com plano de ação e tudo. Então, eu quero te ouvir falar sobre isso e trazer as novidades para o PGM Debate. Obrigada por estar aqui. Olá, Sinara. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, né? Sempre que o assunto é bom, é legal, então funciona bem e conhecendo também tua vivência e tua história de estudo, de pesquisa dentro da área de inovação, eu acho que por mais que a temática ou o teu viés seja dentro da área de procuradoria geral, acaba sempre se relacionando com outras áreas, afinal de contas, o turismo ele é extremamente transversal e conversa com diversas áreas da gestão pública, né? Então, é um prazer conversar contigo, poder falar um pouco desse assunto que eu gosto tanto e falar de política pública do turismo. Enfim, ela já é a base do trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 5, 6 anos aqui em Novo Hamburgo e na região. E eu acho que, por si só, falar em região já também remete a outro ponto importante, que é a política pública, o Programa de Regionalização do Turismo Brasileiro. Eu posso dizer que foi por aí que tudo começou. Então, começou com a política pública do turismo mais antiga, hoje em existência. O Ministério do Turismo existe desde 2003, e essa política foi implementada em 2004. E a partir, enfim, de uma situação regional, né, mas sim sob uma responsabilidade municipal da gestão pública de Novo Hamburgo, do turismo de Novo Hamburgo, se desencadeou aí diversos processos, projetos, planos, enfim, produtos para o turismo da nossa cidade e da nossa região. Então, sempre gosto de trazer um pouquinho à tona isso. A gente tem o Vale Germânico, que é um novo reposicionamento de mercado para o Vale dos Sinos. Ele começou esse trabalho em 2018 e foi lançado para o mercado em 2019, acabou de completar 5 anos semana passada de que lançamos para o mercado, e ele está vinculado a essa política pública que é a regionalização do turismo brasileiro. E aquilo ali serviu para organizar a casa regional e para se perceber várias nuances que muitas vezes o município individualmente não percebia, de como que se estrutura o turismo, de como que se projeta ele. Né? Eu acho que eu já fui direto ao tema, né? Eu não tive nem tempo de te permitir fazer uma pergunta, mas só para te me orientar, é por aí mesmo? É nessa linha que tu gostaria que eu conversasse? Exatamente, é nessa linha. Eu quero que tu explique como foi feita a política pública aqui na região e da onde ela surgiu, né? Porque realmente ela tem uma maturidade de 5 anos e ela está sendo premiada. Então, ao final, a gente vai falar do grande finale, que é a premiação, mas como que ela surgiu é por aí mesmo. Perfeito. A premiação, ela chancela um trabalho, mas a gente tem ao longo desses 5 anos várias chancelas que esse projeto recebeu. E como começou, e daí eu preciso resgatar um pouquinho da nossa vida de mestrando,
né, de pesquisador, e isso passa por qualquer profissão, pela gestão pública, privada, enfim, né, um bom gestor, ele consegue identificar, analisar o ambiente e entender as variáveis onde ele precisa investir energia, né, porque muitas vezes a gente se preocupa com variáveis que a gente tem pouca capacidade de transformar, né, e a gente precisa sempre prender os olhos, o foco, aquelas realidades que a gente consegue mudar. Por que eu estou dizendo isso? Em 2018, quando a gente começou o trabalho de repensar a nossa região para o turismo, a gente começou a partir da pesquisa, não só do programa de regionalização que eu citei, e que traz 8 eixos bem definidos de como deve ser realizada uma política pública, mas também o Plano Nacional de Turismo, que na época trazia 5 pilares, né? E veja bem que interessante, isso eu estou falando de 2018, o Plano Nacional falava em 5 pilares, e agora na atualização do plano ele veio com 3 pilares. E o que é interessante nisso é que lá em 2018 a gente já avaliava internamente que não precisava trabalhar os 5, que se trabalhasse 3 bem trabalhados, a gente conseguiria simplificar e fazer a diferença mais fácil. E justamente aqueles 3 pilares que a gente definiu em 2018, hoje o Ministério do Turismo diz que são os principais no Plano Nacional de Turismo. Então, o trabalho do pesquisador, do gestor, em conhecer o ambiente, ele está também em identificar tendências, né, mas principalmente perceber o seu ambiente competitivo, e daí vem uma outra fonte de estudo muito utilizada por nós, que foi o Índice de Competitividade Turística. Então, a gente precisava entender no que a gente era competitivo e no que a gente não era, e aonde que a gente deveria equilibrar nossa energia e botar mais força. Então, em termos de região turística, a gente fez um trabalho muito sólido, por 1 ano mais ou menos, de entender e analisar profundamente o nosso ambiente. E depois disso, a gente se focou em aproximar mais o gestor de turismo, a temática do turismo, com os prefeitos da nossa região. Né? Então, eles, como autoridade máxima de cada um dos municípios e com a associação regional de municípios, enfim, eles precisavam entender do que a gente estava falando e comprar essa ideia conosco. Né? Eu acho que esse processo ele fez toda a diferença. Quando a gente apresentou, a gente era tão embasado, né, tão simples, inclusive, na forma de apresentar, de expor a realidade do turismo, que foi muito fácil para os prefeitos compreenderem o que a gente estava colocando, né, e o que precisava ser feito. Entre essas coisas, a diferença do posicionamento de marketing da região e a mudança de nome para Vale Germânico. Então, a gente continua sendo a região administrativa lá do estado, né, do Vale dos Sinos, mas como marca turística, esse foi um posicionamento de mercado adotado, com o olhar dos 200 anos da imigração alemã, que comemoramos agora em 2024, né, que foi comemorado esse ano, mas também com uma perspectiva de que o público consumidor conseguisse entender melhor a nossa proposta de valor a partir da coisa mais simples, que é o nome do destino turístico. Então, o Vale Germânico ele tem muito disso, e tem nos pilares que foram replicados posteriormente nos planejamentos municipais, nos produtos turísticos, que são as rotas, o pilar do ordenamento, gestão e monitoramento, né, como um pilar básico, né, onde tu identifica em que ambiente tu está, tu monitora o mercado e tu faz a gestão disso com um olhar para o futuro, né, e esse olhar para o futuro atuando num primeiro momento em qualificação e estruturação, que é aquele processo desde o treinamento, do olhar sobre algum ponto crítico em termos de infraestrutura, enfim, as questões que qualificam a proposta de valor do turismo daquela região. E, por fim,
o marketing e o posicionamento do destino. Então, esses são os 3 pilares que eu sempre trago, que são a base para que o turismo aconteça. Um pilar que mostra a maturidade em termos de gestão, outro pilar que mostra a qualificação em termos de produto, e o terceiro que apresenta isso para o mercado. Essa base regional tem sido replicada em projetos municipais e projetos de rotas desde então, desde 2019. E, David, como que tu faz essa análise do intangível? Porque tudo que tu me falou agora é intangível, não consigo mensurar, né? É diferente de ruas, de pavimentação, de luz. Tu tá falando de um intangível, então eu queria que tu contasse um pouquinho como se faz essa mensuração do intangível na política pública. A política pública, ela é baseada em dados, mas são dados intangíveis. Talvez a maior dificuldade do turismo é essa característica transversal que ele tem, né? Então, muitas vezes a política pública de educação, ela tem um fim maior, um fim social, né? Mas em algum momento ela acaba lidando com a história da cidade, né? Com os atrativos da cidade, enfim, com itens que conversam também com o turismo. Né? Assim como mais tarde, numa educação técnica ou numa educação universitária, né, a área de gestão, né, administração de empresas, que é a minha formação, ou inovação, ou arquitetura e urbanismo, estarão também conversando com outras áreas, entre elas a área do turismo. Então, como tangibilizar? Enfim, a gente não tem, talvez uma grande dificuldade, índices da área do turismo, assim, em grande escala, sendo monitorados e apresentados num dashboard com a constância de que nós gostaríamos. Então, muitas vezes a gente tem um recorte de informações, né? E o desafio é tu conseguir viabilizar, ter uma visão sistêmica dentro desse recorte, que tu consiga mostrar um cenário. Vou dar um exemplo assim, bem legal, tá? A Secretaria do Estado, um dos trabalhos que ela fez entre 2016 e 2017 foi estudar o valor adicionado bruto da economia de serviços e da economia do turismo. E aqui na nossa região, ela apontou que esse número aí estava aí na faixa de 5%. A gente sabe que os números do turismo, eles falam de um PIB mundial na faixa de 8%. Quando a gente fala só das atividades fins do turismo. Quando a gente fala de uma cadeia um pouco mais ampla de atividades relacionadas ao turismo, por exemplo, uma montagem de palco, né? Ela não é a mesma atividade fim que é uma hospedagem, um transporte, uma agência de viagens. Mas aquele palco, aquela iluminação, aquele artista, ele também é uma atividade que complementa a proposta de valor do turismo. Então, quando a gente fala nas atividades relacionadas, elas passam de 8% para algo em torno de 13% do PIB mundial. E se fala em números até maiores, em torno de 15%, quando a gente começa a relacionar o investimento que é feito, os valores que estão ainda associados com linhas de financiamento, com a própria aplicação do recurso oriundo do turismo, ou seja, aquilo que tu pagou para o funcionário, o que ele gerou dentro da economia onde ele está inserido. Então, tem vários números que, no final das contas, eles não têm aquela precisão que nós gostaríamos, mas a soma desses indicadores, eles conseguem nos dar um cenário, um retrato bem claro, assim, do quanto é importante essa atividade do ponto de vista econômico e social. E eu digo social também porque a gente passou por uma pandemia, passou por um grande desastre climático aqui no estado, e nos dois casos, o turismo, e daí eu falo a economia da cultura junto, enfim, foi o primeiro a sofrer, né? O primeiro a desempregar, né? Mas também o profissional foi o primeiro a acolher, foi o que foi fazer, foi para dentro da internet, aliviar nossa mente dentro da pandemia,
com uma apresentação cultural, foi o que foi para uma cozinha de uma linha de frente para fazer marmita e acolher dentro de uma enchente. Então, o turismo, a cultura, são áreas altamente impactadas com esses fenômenos pelos quais a gente passou. Mas também são áreas que reagem muito rápido, né? Por quê? Porque passado o desastre, passado a dificuldade, as pessoas querem viver, elas dão mais valor ainda à vida, né? E elas pensam se elas vão ter a oportunidade de viver aquilo novamente com a sua família, né? É quase que um estalo, assim, né? O quão curta pode ser a minha vida, né? O que vale a pena, o que eu estou fazendo, né? Então, o turismo também, do ponto de vista social, ele emprega fácil, emprega rápido, né? E dá, então, um impacto dentro da questão do emprego e renda muito forte para a sociedade. E daí tem diversos outros índices, né, índice de infraestrutura, de atrativos turísticos, equipamentos, atrativos naturais. Eu falei equipamentos, serviços, equipamentos e atrativos turísticos, enfim, capacidade empresarial. São 13 índices no total que se estuda para tu entender a competitividade de um destino turístico. David, e para falar sobre a orientação, promoção e fomento, assim, o que tu poderia me dizer sobre isso, assim, esse trabalho de orientação, promoção e fomento do turismo, que é o trabalho do gestor, esse é o teu trabalho, como foi? Eu acho que tanto num nível regional, municipal ou micro, falando de um bairro, né, de uma área, de um município que tem potencial para o turismo, no final das contas, a grande palavra é essa, é o potencial. E o potencial, ele não está associado só à beleza natural, mas também aonde que ela está inserida. Existe infraestrutura para ter acesso, existe capacidade empresarial ali na volta de quem está atuando, né? Os serviços que existem ao redor, eles fazem sentido para que esse potencial seja realidade, porque é inegável, a gente vive num estado muito rico do ponto de vista não só cultural, mas também de natureza, enfim, muito rico do ponto de vista de negócios, que é um segmento, né, turismo de negócios e compras, mas nem sempre aquele potencial que existe no município, ele é um produto percebido pelo mercado. E precisa ter muita maturidade para fazer esse olhar e muita consciência dentro dessa análise do ambiente, do que vale e o que não vale a pena. Porque, no final das contas, a gestão pública, assim como dentro da nossa empresa ou dentro da nossa casa, a gente trabalha com recursos escassos, né? A gente gostaria, sei lá, na nossa casa, de fazer um segundo pavimento, mas a gente tem que tomar decisões. Se a gente reforma a infiltração lá do banheiro, ou se a gente, enfim, começa a guardar dinheiro para um segundo pavimento. E a mesma coisa acontece dentro de uma empresa ou dentro da gestão pública. Então, a maturidade que eu digo vale a pena botar energia e botar recurso num potencial de mercado, a partir do ponto de vista do que ele representa ali em termos de cultura ou de riqueza natural. Se não existe um mercado tão próximo, tão ávido por adquirir aquele produto, né, eu acho que o nosso segredo, quando a gente fala em promoção aqui dentro do município e da região, é que a gente conseguiu perceber que o produto que a gente tinha um mercado, que era a Grande Porto Alegre. Então, a gente não estava propondo uma coisa linda, que muitos lugares aqui do estado têm uma coisa linda, mas para um público consumidor muito difícil de alcançar. A gente estava propondo uma coisa legal, uma coisa com base, né, tanto de natureza quanto de cultura, com preço competitivo, mas para um público que estava próximo e com interesse de compra,
que é o público da grande região metropolitana de Porto Alegre, né? Então, esse é um ponto fundamental das nossas propostas de valor em termos de produto, tanto regional quanto municipal. E o segundo ponto fundamental é que a gente tem esses produtos de qualidade porque a gente tem o turismo de negócios já consolidado na nossa cidade há décadas, né? Vamos lá, a FENAC, que é o nosso grande centro de eventos, é um dos centros de eventos referência no estado do Rio Grande do Sul. A economia do calçado, que por décadas aqui se consolidou e até hoje é a inteligência do calçado e a principal economia da região, ela também viabilizou a diversidade da nossa matriz econômica, né, gerando instituições de ensino, de saúde, um ambiente de compras, de indústria criativa, com arquitetura, com design, com publicidade, com manifestações culturais das mais diversas, um grande teatro da nossa região. Então, assim, nós temos uma característica de turismo de negócios, seja de pessoas que vêm de longe para atuar aqui na nossa região, fazer negócios, participar de feiras ou atender empresas, enfim, nesse contexto do dia a dia muito grande, assim como a gente tem também um grande mercado que nos consome por essa característica de décadas de qualificação no serviço de gastronomia, de hotelaria, de festas, entretenimento, lazer, né? Então, o segundo ponto que eu queria dizer é que dentro do mercado de turismo de negócios, a gente já tem um fluxo usual aqui em Novo Hamburgo, na casa de 150 mil hospedagens ano, é mais barato eu conseguir trabalhar esse cliente que vem para cá e vender para ele uma proposta de que ele pode ficar um dia a mais, que ele pode trazer a família e usufruir de toda a parte de lazer que a cidade oferece, do que tentar prospectar um cliente novo. Então, também fala em eficiência, quando a gente vai gerir esse recurso. E quando eu falo de recurso, eu não estou falando só de recurso financeiro, eu estou falando de energia, de tempo, do quanto a gente se dedica para as coisas, né? Então, essa soma de recursos que a gente utiliza, ele tem que fazer sentido, né? Tanto para potencializar um cliente já existente, quando a gente pensar em que cliente novo que a gente quer prospectar também, se ele é um cliente regional ou um cliente de fora. Muito bom. David, e para mostrar tudo isso que tu falaste agora, tu vai nos mostrar uma rota, certo? Perfeito. Posso te dizer que desde 2019, quando a gente lançou o Vale Germânico, né, a gente idealizava diversas rotas, né, e uma delas, que daí pessoalmente, por morar e me relacionar com o bairro, sempre foi um desejo muito forte meu, é a de Hamburgo Velho, que é o nosso centro histórico de Novo Hamburgo. Então, agora, recentemente, ela foi lançada. E talvez fosse um objetivo dos mais antigos, meu como gestor, como morador, como amante desse bairro, mas eu também vejo que tudo tem o seu momento e a sua maturidade para acontecer, né? A gente teve antes de Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo, o lançamento da rota de Lomba Grande, e aquele era um produto maduro e pronto para aquele momento, que era um produto com viés rural, de passar o dia, né? E virou um sucesso, né? Depois de 1 ano e meio do lançamento, ele é um sucesso, ele está consolidado como produto turístico regional e colhe seus frutos a todo momento. Então, eu fico bem feliz com aquele resultado. Mas faltava ainda Hamburgo Velho, né? E esse a gente lançou agora faz 2 semanas. E o que é a Rota de Hamburgo Velho? Até vou te passar, assim. Ela é um contexto de um mercado gastronômico e de hospedagem que já existe nesse bairro, com as histórias desse centro histórico.
Então, com as histórias no sentido da cultura e da criatividade que floresce dentro dessa região da nossa cidade. E daí, se a gente fosse falar em termos de diagnóstico, nessa lâmina aqui eu poderia ficar horas conversando contigo, mas eu prometi para mim e para todos os ouvintes nos últimos tempos que eu ia resumir minhas falas. O que essa lâmina é? Na verdade, ela é uma provocação, né? Porque ela simplesmente ela fala isso, né? Será que dentro de um ambiente onde a cultura é tão rica, onde os serviços estão consolidados há tanto tempo, com gastronomia, com hospedagem, com entretenimento, que, num lugar onde já existe fluxo, né? Tamanho fluxo da nossa hospedagem, tamanho fluxo de pessoas que vêm de fora da nossa cidade, pessoas da região, para consumir as coisas daqui. Será que no meio de tudo isso ainda falta alguma coisa para que esse bairro se entenda como um produto turístico? Né? E o grande ponto que a gente traz dentro dessa provocação é que basicamente o que falta é acreditar, né? Acreditar que sim, a gente já é tudo isso, a gente tem tudo isso, os nossos níveis de qualificação eles são muito altos quando a gente compara destinos indutores do turismo. Aí, muitas vezes a grama do vizinho é mais verde, a gente acha que falta isso, que falta aquilo, né? E eu trago que principalmente falta acreditar, né? Porque esse é o ponto número 1. Né? Depois, claro, vai ser necessário trabalhar. E eu posso dizer que a gente já recém cuidou do solo, né? Botou a primeira semente, e essa semente está recém germinando, né? Saindo, né? O primeiro sinal de vida dela, né? E dentro desse contexto, a gente traz aqui aqueles 3 pilares, que têm sido os pilares de trabalho, né? Então, muito bem consolidados, já desde a sua arrancada, talvez por toda essa experiência que a gente teve nos últimos 5 anos. Né? O pilar número 1 de governança, ele é justamente aquilo, ordenamento, gestão, monitoramento, como que se organiza essa governança, e eu acho que um grande agregado que a gente teve aqui, eu penso que é o CDL, incubando os empreendedores. Então a nossa Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, ela se propôs a ser o CNPJ que recebe esses empreendedores e atua, né, até a partir de toda a sua vivência, já a sua experiência, fortalecendo essa ideia de governança. A qualificação e estruturação, que é para dar um pouco de um sentido homogêneo a esse produto. Sentido homogêneo que eu digo é de que ele é um produto coletivo. O turismo ele é um resultado de uma cooperação coletiva. Então, tu precisa ter um parâmetro, redes sociais que são usadas, como tu se comunica, horários de funcionamento, né, e a qualificação e estruturação, qual a linguagem que se fala, quais as histórias desse bairro que a gente quer contar, né, que vão envolver o consumidor, enfim. Então, a qualificação e estruturação, ela vem para deixar um tanto homogêneo esse produto, e quando eu falo daí de histórias a serem contadas, eu já estou falando de marketing e promoção. Como que essa rota turística se posiciona, o que significa a logomarca dela, o que significa o contexto onde ela está instalada, né, e o que é preciso falar a respeito disso. A gente fala de um centro histórico, que é reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional desde 2015, que teve uma luta de 40 anos do Ernesto Frederico Scheffel para que ele fosse reconhecido, que é onde está a primeira casa em Chaimel, construída nesse estilo, reconhecida também e tombada pelo IPHAN. Né? A gente fala de um percurso de 500 metros de uma rua onde passou as principais riquezas desse estado e transformou, então, essa cidade e essa região nesse polo estratégico que ela sempre foi para o Rio Grande do Sul. A gente fala, enfim, do Museu Nacional do Calçado, único museu desse tema na América Latina. A gente fala de um shopping de arquitetura e construção, que é a indústria criativa na veia, né,
que tem uma mostra que é uma das maiores desse segmento dentro do Brasil. A gente fala de ateliê de artes, de galeria de arte contemporânea, a gente fala de uma efervescência criativa que às vezes a gente não percebe, mas ela abastece também o rótulo da cerveja artesanal, a forma da pizzaria brincar entre o antigo e o novo, e assim ela alimenta toda uma cadeia, que é o que compõe essa rota turística, e muitos outros negócios da nossa cidade, da nossa região. Bom, se a gente for falar de uma apresentação mais institucional do produto, né, eu não vou me prender aqui a ler, né, mas é justamente isso, ela se propõe a entregar a experiência gastronômica, serviços de excelência, espaços modernos e contemporâneos. A gente não está falando só do passado do centro histórico, a gente está falando da linha do tempo entre o passado e o que somos hoje, e o quanto isso também é entrega em termos de cultura, de criatividade, de expressão artística. E é isso que o projeto se propõe a fazer. Por isso essa logomarca até ficou bem moderna, tá? Porque era a nossa ideia de, né, não se prender ao passado, né? Ter o passado como uma base e ter o olhar para o futuro. E basicamente, então, a gente tem esse conjunto de casarios, a gente tem aí uma série de eventos, enfim, uma série de questões que acontecem no bairro que trazem aos primeiros atrativos e equipamentos que compõem essa rota. Casa CDL, como um espaço que já recebe artistas toda semana, exposições, enfim, Fundação Schaeffel, o Museu Comunitário Schmidt-Presser, o Museu Nacional do Calçado, o Ateliê da Ariadne, a galeria da Amanda Becker, um antiquário, a Glass Mall como shopping. Esses são os principais atrativos e equipamentos culturais. Depois disso, a gente vai para essa parte de gastronomia, de hospedagem, de cafés, que fazem o dia a dia desse fluxo que existe dentro do bairro e arredores, né? Ele não a proposta não se prende apenas à área territorial de Hamburgo Velho, né, porque criatividade não tem limite de município ou de bairro, né, cultura não tem limite, né, e a gente trabalha além dessa questão territorial, com hotelarias, com cafeterias, confeitarias, pães, sorvetes, gastronomia, bares, pubs. Aqui eu não vou citar todos, tá? Eu vou convidar a entrar em Caminhos de Hamburgo Velho no Instagram. Em breve já vai ter o site também, para que possa conhecer um a um dos empreendimentos que compõem a rota. Tá? E aqui eu acho que é essa brincadeira que eu te falei, né, que é trabalhar com a textura, trabalhar com a criatividade, né, o caminho que é expressado nessa linha preta, ele na própria logomarca, ele extrapola o que a gente chama de área territorial, né, então ele foge, ele vai para mais, ele vai para os arredores do bairro, né? E vai estar presente também, eu acho que em tudo que acontece, por exemplo, os grandes eventos, né? Eu citei aqui a Mostra Glass como evento de arquitetura, mas tem que lembrar que agora, 3 semanas atrás, a gente teve Hamburgerberg, circularam 30 mil pessoas no bairro, só no museu entraram 9 mil pessoas naquele final de semana. Então, veja o que é a qualidade, o que é o contato com a cultura que a gente tem. Eventos menores, que também acontecem com frequência em finais de semana. Hamburgerberg acontece só uma vez por ano, mas a gente tem o Brick, tem o Festeje, tem o evento Jazzenhando, que acontece na Casa CDL todas as quintas, que é muito legal. Enfim, é o que acontece aqui dentro do bairro. E, de certa forma, conecta com todos os outros atrativos, aqui eu citei alguns deles, né? A religião, que é muito forte na área de imigração, e que temos aí igrejas belíssimas para contemplar sua arquitetura, sua beleza, temos o Parcão para vivenciar um ambiente meio natureza, temos o Monumento ao Imigrante, que fala um pouco dessa história dos alemães que aqui vieram há 200 anos atrás, enfim, é nessa linha. Essa linha que eu queria apresentar rapidinho para ti. Isso é resultado de política pública, né? Eu acho que é importante, já que esse é o tema principal
que tu se propõe a falar, Sinara, trazer a vivência da política pública, que lá no início, lá 2018, 2019, a gente apresentou a política pública municipal de turismo e o sistema municipal de turismo ficou definido por lei, que ele é baseado num Conselho Municipal de Turismo, num Fundo Municipal de Turismo e num Plano Municipal de Turismo. Né? Nós fomos um dos poucos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul que recebeu o apoio do Ministério do Turismo para desenvolver seu plano municipal. Então, a gente tem aí também essa solidez por trás de uma política pública que mostra, né, o caminho que deve ser realizado para que a gente consiga praticar o turismo na nossa cidade, né? Então, essa política, enfim, esse sistema, ele dá essa base para que a gente possa efetivamente tornar o turismo relevante para a nossa economia, ou mais relevante, ou mais perceptível, porque ele já é muito relevante para a nossa economia, tanto da cidade como da região. Perfeito, David. Acho que foi assim, foi um fechamento de ouro trazer a rota de Hamburgo Velho para demonstrar o que é a construção da política pública, que esse ano, 2024, em 17 de dezembro, completa 5 anos. E eu quero já te convidar, então, para dezembro, a gente voltar a falar especificamente da política pública, do plano, e do que precisa ser mantido, do que precisa ser continuado, e o que melhorar, como melhorar, o que precisa ser feito. Acho que isso é muito importante, assim, porque é um caminho de 5 anos que originou 2 rotas, né, 2 caminhos, né, de Lomba Grande e Hamburgo Velho, o Vale Germânico, que é a regionalização concretizada, premiada. Então, queria, nas suas considerações finais, abrir essa oportunidade de fazer essas considerações finais, que isso tudo é uma construção muito bonita e que precisa ser continuada. Então, eu deixo para ti essa mensagem final, assim, que tu nos traga essa mensagem final. Perfeito. Bom, o convite então já fica aceito para 17 de dezembro, para a gente comemorar 5 anos, então, essa política pública que norteia, né? E isso é preciso em termos de, quando a gente fala de continuidade, é de política pública de Estado, né? E não de governo. Né? E as políticas públicas existentes, quando a gente para olhar o setor do turismo, como ele se estruturou nos últimos 20 anos, enfim, dá para ver muita coerência dentro do que é proposto de trabalho, de plano, de programa, de ação, e então a gente precisa usar isso para nos nortear, né? A gente não pode, a gente não tem tempo e nem recurso para ficar se aventurando, né? A gente precisa ter consciência e solidez. E, enfim, eu acho que um bom exemplo disso foi a questão de Lomba Grande. Optei por apresentar algo mais recente, porque eu quero deixar o convite, já que todos acessem, curtam e prestigiem essa questão de Hamburgo Velho. Mas quando a gente fala de Lomba Grande, a gente fala de uma coisa que foi muito bem pensada, que demorou muito tempo, assim, a primeira semente nessa gestão a gente lançou em 2019, veio a pandemia, né, o Vale Germânico ganhou corpo, mas o que a gente percebeu ali por 2022 é que eles também já estavam entendendo, já estavam aderindo ao Vale Germânico, e estavam ganhando a maturidade que era necessária para se criar uma rota. E lançada em 2 de abril de 2023, é um produto turístico que alcançou R$1 milhão em mídia espontânea em um ano, que foi indicado pelo Ministério do Turismo para concorrer ao prêmio Melhores Vilas Turísticas do Mundo da Organização Mundial do Turismo. Teve ali, daí eu pego minhas pesquisas do mestrado, onde eu investigo também alguns resultados, teve empreendimento com 300% de crescimento em um ano. Então, assim, é uma maturidade dos empreendedores que ali estão
e que entenderam a mensagem que a gente estava levando e o nosso papel também como fio condutor, como gestão pública, né, levando esses empreendedores ao caminho que o mercado pede também em termos de proposta de turismo, que deu muito certo. E agora, na semana passada, também foi contemplado com o prêmio da FAMURS, né, ficou em terceiro lugar no Melhores Práticas, aliás, Boas Práticas da FAMURS. A FAMURS, que é a entidade que representa os 497 municípios do estado, né, que faz já pela sexta edição esse prêmio, que vem para justamente valorizar o que é uma boa prática dentro da gestão pública. Então, novamente, a gente contemplado, feliz em ter o reconhecimento desse trabalho de Lomba Grande, que deu tão certo e não tem mais como voltar atrás, agora é só daqui para frente. Então, é isso que a gente pretende sempre deixar como uma política de Estado, né? Um horizonte que tenha o porquê, que tenha como, que faça sentido, não para nós, mas para a vida das pessoas, para a vida dos empreendedores e da nossa sociedade, onde a gente está vinculado. Perfeito, acho que chave de ouro, fechou com chave de ouro. Eu quero convidar, então, vamos passar o vídeo para o encerramento, para mostrar tudo isso que tu falaste em imagens. E eu quero te agradecer, David, pela oportunidade de trabalhar junto contigo. Trabalhamos juntos, né, ao longo de 2023, mas desde 2019, com a política municipal de turismo, também a gente construiu um contour diferente, né? Conseguimos, acho que, fazer com que a gestão pública entendesse que ela não precisa apenas da lei, mas ela precisa também de um plano de ação e de muita agregação e de compreensão dos servidores públicos, né? Dos gestores, dos servidores e da comunidade sobre as potencialidades, né? Muito obrigada pela oportunidade de trabalharmos juntos, acho que fica publicamente esse agradecimento a ti e parabéns pelas conquistas, parabéns por uma política pública sólida, bem apresentada, bem alinhada, que agregou muitos atores do desenvolvimento econômico municipal. Parabéns. Bom, Sinara, aproveito também para agradecer aqui também publicamente o quanto tu é incansável, né, em trazer essas pautas e valorizar essas pautas do turismo, da nossa cultura, de tudo que a nossa cidade oferece. Tu não é de Novo Hamburgo, então tu vem para cá e reconhece tudo isso, e muitas vezes a gente aqui não reconhece. Então, fica a gratidão por todo o teu empenho e teu trabalho contribuindo, como tu bem mencionaste, desde a questão da política pública, da atuação dentro do conselho, ou mesmo a atuação dentro da secretaria, que engloba também o turismo. Então, a gratidão por tudo, por sempre estar conosco nessa empreitada. O videozinho é uma pequena prova, né, que a gente fez para mostrar um pouquinho dessa dinâmica do que é Hamburgo Velho. Então, pode colocar para a gente fechar por hoje. Muito obrigado por tudo. Obrigada, David, mais uma vez, e até dezembro, então, quando a gente completa 5 anos de política municipal de turismo. Até dezembro. Até.